O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém tirar um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente a vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, quando olhamos a história da humanidade, descobrimos que o ser humano é gerador de violência. Assim tem sido desde Caim e Abel. Caim que matou o seu irmão. A história está cheia de guerras, de invasões, de batalhas, de mortes, de violência. Essa é a realidade. E hoje não é diferente. Hoje descobrimos que às vezes, para vender armas e lucrar, alguns países promovem ou alimentam as guerras na Ásia ou na África. E aqui também já tivemos isso em América Latina. E em nível mais próximo, nós descobrimos em nosso país como um dos grandes perigos dos cidadãos é a violência. A violência que chegou a todos os cantos com a droga, que vai se instalando em todos os cantos do nosso país, da nossa diocese, do nosso município. Nós não escapamos disso, como não escapamos de sofrer violência. Embora queiramos a paz, muitas vezes o ambiente em que vivemos gera violência. Por isso evitamos certos lugares, certos horários, porque sabemos que se formos lá
vamos ser assaltados, vamos ser roubados, vão usar de violência contra nós. E a violência, uma das consequências da violência é que ela nos rouba a paz. Quem sofre violência perde também um pouco da sua paz. Além de fazer nascer no seu coração o desejo de vingança. Isso é próprio do ser humano. Na legislação judaica, havia uma lei chamada Lei do Talião, que dizia assim, como o Evangelho nos coloca: olho por olho e dente por dente. Era uma lei precisamente para controlar a violência, para que ninguém reagisse com um nível maior de violência às agressões. A lei permitia isso. Mas Jesus veio e disse: não pode ser olho por olho e dente por dente. É preciso perdoar e tomar uma atitude de não violência. Se alguém te dá uma bofetada na cara, diz Jesus, e humanamente difícil, coloca a outra face. Se alguém quer te tomar o manto, dá a túnica também. Se alguém te obriga a caminhar, caminha o dobro. Atitudes de não violência que Jesus propõe para nós. E isso não é fácil, não é fácil. E mais, Jesus disse: vocês ouvistes falar que é preciso amar o próximo e odiar o inimigo. Eu vos digo, amem os inimigos, rezem por eles. Este é o plano de Jesus contra a violência. A justificativa é que temos que ser perfeitos como o Pai também é perfeito. Este plano de Jesus contra a violência é tudo o contrário de alguns projetos de lei que pretendem implantar no país a venda e o uso de armas de forma discriminada ou indiscriminada. É tudo o contrário daquela atitude dos que pensam que a violência se acaba ou se ataca com mais violência. Nós temos visto isso na prática, como realmente não dá resultado. Hoje somos conscientes de que um plano que queira acabar com a violência tem que abordar problemas sociais anteriores, problemas familiares, o problema da droga, o problema muitas vezes do desemprego e outros problemas sociais que estão por trás da violência. Mas como cristãos, nossa atitude, e não digo que seja fácil, nem para vocês, nem para mim, porque a nossa, diríamos assim, reação natural é reagir contra a violência a que somos submetidos. Reagir com ódio, reagir com desejos de vingança, reagir até de forma violenta. Isso é o que o ser humano realmente sente e o que o ser humano deseja quando sofre violência. Mas não é o projeto de Jesus. Veja bem, o projeto de Jesus passa pelo amor aos inimigos, passa por começar a rezar por eles, passa necessariamente pela compreensão desses que geraram violência, para que
realmente eles sejam atingidos, não por mais violência, mas por não violência, pela paz. Eu penso que este é um dos pontos mais complicados do Evangelho. Complicados. O que Jesus pede aos seus discípulos é realmente perfeição. E ele mesmo diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Mas esse é o caminho da paz. Gerando mais violência, nós não vamos certamente ter paz. Vamos gerar mais violência. E gerando mais violência, provocaremos maior dor e sofrimento nas pessoas. E assim, cada um de nós gerando mais violência, vamos ter daqui a pouco um mundo totalmente violento. Em alguns filmes que passam sobre o futuro da humanidade, nos mostra muitas vezes isso, um mundo extremamente violento, onde só sobrevive aquele que é violento, ou é mais violento. Não é isso que nós queremos para a humanidade, não é isso que Deus quer. O caminho está no perdão dos inimigos, o caminho está na não violência, na não vingança, o caminho está no perdão e na misericórdia. E foi assim que Jesus fez na sua vida, porque Jesus não só falava, mas cumpria o que falava. Foi assim que, estando na cruz, ainda teve forças, já nos últimos momentos, para dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Quantas vezes Jesus poderia falar isso por nós, lembrando que não sabemos o que fazemos quando reagimos com mais violência, com agressividade, quando a agressividade respondemos com maior agressividade. Se quisermos ter a paz em nosso coração, temos que ser pessoas não violentas, como Jesus nos indica, capazes de perdoar aqueles que cometem violência contra nós, capazes de perdoar aqueles que são nossos inimigos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha pena de nós, pecadores, nos conceda o seu amor, o seu perdão, para que amemos e perdoemos nossos inimigos. Amém.